podemos cantar então a música da reciclagem e depois podemos cantar aquela do inglês, do corpo. Boa? Vá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vou dizer-te como... Este infantário privado abriu portas em 1999. O sonho de uma enfermeira, agora aposentada, no ano em que nasceram 3.250 bebés. Na altura havia muita procura. Abrimos o infantário com 5 salas, 3 de jardim de infância, um berçário e uma de 2 anos, portanto uma sala de atividades de creche. Depois fomos crescendo, a procura era muita, chegámos a ter quase 80 crianças em lista de espera. E aí levou-nos a adquirir a casa do lado e ampliar as nossas instalações, de modo que neste momento temos 11 salas de atividades. No último ano, registaram-se pouco mais de 1.800 nascimentos. Ao longo da história, o infantário assistia a uma queda de 44% da taxa de natalidade. No ano de 2012 foi quando nós notámos mais a crise. Nesse ano ficámos com berçários fechados. Daí o termos agora uma sala de jardim de infância, que eram as crianças que deviam ter agora 3 anos. Temos uma sala fechada porque houve poucos nascimentos nesse ano. Foi o ano praticamente em que houve a crise económica, que os pais ficaram com medo de investir na natalidade. Por isso temos agora uma sala fechada. Neste momento eu penso que as coisas estão a melhorar, porque os berçários este ano já estão completos e aí é bom. Quando começámos, abríamos às 8 e fechávamos às 6. Neste momento, estamos mais adaptados à realidade e à procura e abrimos desde as 7h30 da manhã para dar possibilidade aos pais que entram às 8 deixarem as crianças e fechamos às 8 da noite, que é também para dar oportunidade aos que terminam às 7 também virem apanhar as crianças sem muita preocupação. Não fechamos para férias, estamos abertos o ano todo, só os dias feriados, claro. Vai, então vamos fazer assim, quem já terminou? Nos 2 infantários do grupo trabalham 50 pessoas. Em cada sala estão 3 funcionárias. Com o dedo espalham a neve, está bem? Está bem. Já está. Vim para a Madeira, comecei a trabalhar aqui, sou do continente, comecei a trabalhar aqui. Por sorte ou azar, na altura ainda não sabia, fui colocada na escola do meu marido, entretanto saí. Ao fim de 10 anos acho que me arrependi, porque acabei por perceber que a estabilidade do público não tem, enquanto que aqui já é uma coisa que eu consigo ter. Pelo menos estou perto de casa, estou perto da família. Supostamente se estivesse num público, se calhar ia ter um ano no Norte ou no Porto Santo e acabava por não ter uma boa estabilidade nem para a família, nem para mim. Eu, no privado, noto que é um ambiente mais familiar, em que as crianças estão mais protegidas até, porque estão num ambiente em que conhecem a equipa, não há mudanças de equipa normalmente, conhecem normalmente a escola toda, o infantário todo, eles têm contacto com todas as salas, enquanto que no público há aquela instabilidade que este ano podem trabalhar com uma educadora, a meio do ano essa educadora pode sair e acabamos por não criar aqueles laços de família que às vezes se cria no privado, que é isso que eu noto. No privado, cada idade está estabelecida para uma sala. Ou seja, se as crianças desta sala são as de 4 anos, a da outra sala são as de 5 anos, e acabamos por ter uma planificação mais especializada para eles, enquanto que se tivermos várias idades numa sala, acaba por não chegarmos tão bem às crianças como se estivermos só a trabalhar com uma idade. Na região autónoma da Madeira existem cerca de 40 creches e infantários privados. Acrescem mais 15 escolas com pré-escolar. Como é que se lê esta palavrinha, Santiago? Vamos lá. O A no final da palavra, lê-se? Muito bem. Vamos à primeira sílaba. Bó.
Lindo! Tentam diferenciar-se pelo método de ensino. O que nos diferencia em relação às restantes escolas da região tem tudo a ver com a metodologia que nós usamos, que é a metodologia João de Deus. Portanto, a metodologia João de Deus, já deve ter ouvido falar na cartilha maternal, portanto, o pedagogo que fez a primeira cartilha maternal em Portugal, e que, entretanto, temos uma metodologia que se inicia a partir dos 3 anos, se bem que, eventualmente, como as crianças agora já estão muito mais desenvolvidas, já a partir dos 2 anos usamos materiais que usávamos há uns anos atrás nos 3 anos, como seja, por exemplo, os blocos lógicos, que para dar a noção de triângulo, de cor, de tamanho, de espessura, do dentro, de fora dos conjuntos, portanto, já iniciamos normalmente ali a partir dos 2 anos, que vão acabar consequentemente naquilo que nós chamamos a leitura e a escrita, já preparando a iniciação, a tal iniciação da motricidade fina, para preparar a criança para ler e escrever nos 5 anos. Portanto, os 5 anos é praticamente um primeiro ciclo. Vamos olhar para a nossa placa e descobrir qual é a torre mais alta da placa. Quem é que me sabe dizer qual é que é? João. É a torre amarela. Os calculadores multibásicos, como viu nos 5 anos, que normalmente já se usam no primeiro ciclo e que nós já usamos na nossa escola a partir dos 5 anos, como viu. Depois temos os Cuisenaires, portanto, a unidade. A torre viu o jogo das torres, o branco é a unidade, cabe quantas vezes em que, portanto, do 1 até o 10. Portanto, neste momento, aquilo que nós fazemos a partir dos 3 anos e com este uso destes materiais diferenciados é ensinar a criança a brincar. Portanto, no fundo, não se pretende que a criança esteja ali a ser incutida completamente de é obrigatório isto. Não, é brincar, porque, entretanto, isto é tudo feito sempre com uma história, com o jogo lúdico, portanto, o brincar e aprender ao mesmo tempo. As matrículas para o próximo ano letivo já abriram. Ao contrário de outros tempos, deixou de haver lista de espera. Há uns anos atrás havia tanta dificuldade em arranjar a escola que quando se estava grávida já estávamos a fazer inscrições, as pré-inscrições. Neste momento não, para já a natalidade, depois a imigração e depois o desemprego. E depois outra parte que nós temos também, temos uma qualidade de vida que permite, e temos a proximidade e temos pais que já estão disponíveis para ficarem com os netos em casa. Portanto, cada vez mais vimos voltar atrás outra vez um bocadinho, vamos pôr os nossos filhos na escola só aos 10 anos ou aos 3. Portanto, cada vez mais se entra na escola mais tarde. Portanto, nós fechávamos matrículas em janeiro, acabou. Neste momento há vagas em quase todas as escolas, durante o ano vai-se aceitando crianças. Quando nós abrimos a escola, em 2003, havia necessidade, portanto, as particulares só abrem pela necessidade de uma rede pública que, nessa altura, não abarcava todas as crianças. Eventualmente, se calhar, neste momento, são muitas escolas para um tão curto número de alunos. O Governo atribui apoio ao setor do ensino particular. Nos últimos 7 anos, registrou-se uma diminuição de 26% das ajudas na sequência das medidas estipuladas pelo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. As transferências estão também condicionadas pelo número de alunos por sala. É uma ginástica a partir do momento em que o número de alunos é reduzido. Suponha que há uns anos atrás não havia a obrigação de termos 9 alunos numa sala e de 19 numa de pré, 9 numa de creche, 19 numa de pré. Se não tivéssemos esse número de alunos, éramos comparticipados a 100% no ordenado dos professores. Neste momento há uma percentagem, uma regra, que eventualmente não é comparticipada na sala na sua totalidade. Não houve aumentos de mensalidades na maior parte das escolas privadas. Portanto, nós temos que as mensalidades que tínhamos há 4, 5 anos. Nós apenas cobramos mais 10 euros que os estabelecimentos do ensino público, o que isso, portanto, é satisfatório, uma vez que nós temos mais ofertas, portanto, de atividades e também não fechamos e estamos abertos muito mais tempo. 1 minute. Ready? Go. 16, 18, 5, 9, 19. Professora há 51 anos, Telma fundou a Escola Internacional da Madeira. Neste estabelecimento privado, o programa educativo cumpre-se com recurso a métodos aplicados em outros países. Wow, that was good. Accelerated reading
That's another idea I brought from the Emirates, where the children read certain books. This is not class reading. This is completely extra, different, something else. The children read a book, and when they finished, you know how children can say, finished, and the teacher has no idea whether they have read that book or not. But here we know, because we have read all the books and we have created about 8 to 10 questions for each book. And I will then say, right, here's your question paper, here's your answer paper, go and answer the questions. Then we see how they cope. So they go from level 1 up to level 16, and we will have a look and see, how is this child doing on level 7? Maybe this child has got a lot of things, a lot of books correct, and this child really understands, knows what she's reading about or what he's reading about. Then we move them up to the next level, and so on. 17 alunos estão distribuídos pelas 4 turmas do primeiro ciclo. But here we do 2 syllabi. Don't listen, children. They don't know that they are doing 2 syllabi. They think that this is how life is. It's hard work, and it's the timer goes on, and so on. Because in other schools they do 1 syllabus, and there will be some English included. But here, our 1 syllabus is the entire English syllabus, and the other is the entire Portuguese syllabus, which is taught by the Portuguese teachers. We talk about the history of Madeira, that's true, that's all part of the academics. The history of Madeira, the geography of Madeira in terceira class. We include that because the books that they get from the continent, and here in Madeira we sort of have to be very happy with everything that they send us from the continent. They mention that there is an island and that Madeira is there, and it's one of the islands belonging to Portugal. But I feel the children who live in Madeira, whether they're foreign or whether they are Madeiran, they must know more about Madeira. I was told that about 50% of the children in Portugal had failed the Provas Finais Matemática. All our children passed with 5s and 4s. 1 boy got 100%. Cada estudante é tratado de forma personalizada. A mensalidade ultrapassa os 500 euros. Who didn't say anything? They did interview you last time. They would talk English. I didn't say anything. No. It's very expensive. It is the most expensive school on the island. And I wish I could say it wasn't. Because we do not get a subsidy from the government. We do not get a subsidy from any church either. So it is literally what the parents pay must cover all our expenses, from running expenses to staff salaries, everything. So it depends what the running expenses and the staff salaries are. We add it up. I say to the parents, there you are, that's what it'll cost next year or whatever. And you've literally just got to divide it by the number of children that come. And that's where we are. Now, I'm doing this because I love teaching and I enjoy it. Sou avó de 2 crianças que estão nesta escola. Estão nesta escola desde os 7, 8 meses de idade. A base de uma criança a nível de estudos está nos 4 primeiros anos, não é? Ou seja, num 4º ano bem feito e bem acompanhado, é a base para o sucesso dos estudos futuros, não é? E de facto, sendo uma escola pequenina, uma escola familiar,
uma escola em que não há mais do que 10 alunos por classe. Os alunos têm efetivamente que ter um grande proveito, não é? E saírem daqui bem habilitados para ingressarem num 5º ano, não importa aonde, com uma base fantástica. E depois também a história de ser bilíngue. E hoje em dia podemos dizer que é a língua internacional, não é? A língua de comércio, é a língua da internet. Comunicar com o mundo terá que ser necessariamente com a língua inglesa. A APEL, Associação Promotora do Ensino Livre, foi criada há 39 anos. Acolhe atualmente cerca de 550 alunos. Ele teve algumas dificuldades no público. As turmas eram grandes, ele era muito problemático e então, estando aqui na APEL, conseguimos restringi-lo. Fui escolhida a APEL não por ser privada, mas por ser uma escola mais pequena, em que há mais contacto entre os pais e a escola em si, quer a nível de direção, quer a nível de professores. Há mais esse contacto, como é mais pequena, é tipo uma escola familiar. Isto resulta que, por exemplo, parte dos funcionários, os alunos são os nossos meninos. Parte dos professores existe sempre uma preocupação quando eles não desempenham ou precisam de ajuda. E não é raro ver aqui na escola professores da parte da tarde a prestar apoio, além do seu horário, aos alunos. Algo que fazemos com horário pré-definido, mas não são raras as vezes ter aqui professores 2, 3 horas à tarde a ajudar os alunos, principalmente nas vésperas dos testes. Nós funcionamos com um sistema de pré-inscrições. A pré-inscrição é essencialmente uma reserva da vaga. No ano passado tivemos mais de 200 pré-inscrições e tive que recusar alunos. Não é fácil de meter a todos, a não ser na tal circunstância de conseguir aumentar o número de turmas, o que nesta conjuntura atual financeira é complicado, que implica ter que contratar mais professores. No ano letivo em curso, os 65 estabelecimentos de ensino privado da Madeira vão receber do Governo cerca de 26 milhões de euros. Representa 7,3% do orçamento da educação. 1 milhão de euros destina-se à ação social e educativa, apoio atribuído em função do rendimento familiar. Existe uma mensalidade máxima de 125 euros, depois há um conjunto de alunos que têm alguma redução da mensalidade ou devido a mérito, ou então protocolos que a escola tenha com instituições, por exemplo, os clubes, algumas instituições ou algumas empresas nos quais temos protocolo que permite ter redução na mensalidade. No conjunto de todos os anos para trás, e juntando as duas fases de candidatura a exames, os números andaram sempre à volta dos 95% ou mais por cento de alunos. O que é interessante é que eu, aqui nesta escola, o ano passado, conheço os 3 alunos e sei em que curso é que eles não entraram. Por exemplo, mostra a proximidade que temos com os alunos. Mas de resto, embora a escola seja procurada pelos resultados académicos também, se olhar, 1 em cada 10 alunos desta escola entra em medicina, 2 em cada 10 alunos entra em tecnologias, 2 em cada 10 alunos em áreas do direito e afins. Quer dizer, é procurada pelos resultados académicos e pela estabilidade desses resultados académicos, mas não é a principal preocupação. Cerca de 40% dos estudantes frequentam o ensino profissional. Nos últimos 3 anos, a taxa de empregabilidade atingiu os 60%. Procuram um ensino essencialmente prático. São alunos que muitas vezes, quando vão para o 10º ano, não pretendem prosseguir estudos. Não quer dizer que depois não o façam, mas à partida nem pretendem a trabalhar. E sabem que sem ter uma ferramenta, sem ter competências numa determinada área, chegam ao 12º e depois o que é que eu vou fazer? E assim preferem isto. Sabem também que as escolas profissionais proporcionam estágios ao longo do curso, que vai facilitar, que lhes vai abrir as portas para empresas que poderão ser os seus futuros empregadores. É um tipo de ensino modular que facilita muito a aprendizagem dos alunos. E depois é o sucesso que as escolas têm tido a nível de empregabilidade, que passam palavra uns aos outros e, portanto, veem que é uma boa opção. E tudo isso faz com que enveredem por este tipo de ensino. A Escola Profissional Atlântico já chegou a ter 650 alunos.
Atualmente está em 430 e no próximo ano o número deve cair para metade. Já o ano que vem preocupa-nos bastante, porque sofremos uma redução drástica orçamental, o que leva consequentemente a que os cursos sejam em número muito inferior àquele para o qual trabalhamos e, portanto, criamos toda uma infraestrutura, de tal forma que a situação é de veras preocupante, não é só a nossa, é, portanto, também a situação das outras escolas profissionais da rama, o que corresponde nitidamente a uma aposta, digamos, política, a nosso ver, de apostar mais do ensino profissional público do que privado, quando também, a nosso ver, foi o ensino privado que lançou o ensino profissional e que o desenvolveu desde há 20 anos a esta parte. Até a nível dos fundos, as escolas públicas não conseguem gerir os fundos como nós conseguimos, porque não têm as mesmas facilidades que uma entidade privada tem muitos condicionalismos que dificultam gerir estes dinheiros do Fundo Social Europeu, porque temos uma relação com os formadores externos que o público não consegue ter, por todos esses motivos, e que, portanto, nos leva a questionar o porquê destas medidas. As várias escolas de formação profissional recebem apoios comunitários ao abrigo do Fundo Social Europeu. Entre 2014 e 2020, prevê-se a aplicação de 27 milhões de euros. Desenvolvemos um tipo de ensino que até era visto como ensino de segunda, e hoje não é. Antes era visto como uma alternativa às jovens, mas jovens adultos com os seus 26, 27, 28. Hoje em dia, os jovens com terminado o 9º ano optam logo pelo ensino profissional. Isso não foi trabalho do público, foi trabalho das entidades privadas que desbravaram o caminho e criaram esta filosofia e desenvolveram aquilo que consideramos fundamental, que era desenvolver competências, não só académicas, mas também profissionais. E pronto, sentimos de certa forma que nos é roubado, entre aspas, passa a expressão, aquilo que foi o nosso trabalho de muito tempo. Este ano letivo estão matriculados cerca de 10.850 alunos no ensino privado. O particular tem 20% dos estudantes da região. Analisando a evolução dos últimos 10 anos, verifica-se que o pico de estudantes no privado aconteceu em 2012. Atualmente, a região caiu para valores próximos aos verificados em 2007.